Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Oremos. Pai querido, nós oramos a Ti nessa noite, e mais uma vez somos gratos por estar na Tua casa, em Tua presença, por poder Te adorar, Te exaltar e glorificar. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pelo privilégio que nós temos, Jesus, de estar aqui unidos e reunidos na Tua casa para aprender de Ti a Tua palavra. E eu Te peço, abre-nos, ó Deus, a porta da palavra, continua falando conosco, pois queremos que a nossa vida ela seja voltada conforme a Tua palavra, para recebermos de Ti a bênção, o milagre, a cura, a libertação, por Tua infinita graça, bondade e misericórdia. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, porque se o Teu Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguiremos, mas tendo certeza que o Senhor está conosco, conforme nos diz a Tua palavra. Queremos apresentar também esses pedidos de oração aos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa habilitar para repreender todo o mal, toda doença, toda enfermidade, restabelecer a saúde do Teu povo, da Tua igreja. É o que nós te pedimos e a Ti estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, continuando o nosso mesmo assunto, Mateus capítulo 5, verso 3 em diante, falando sobre as bem-aventuranças. Nós iremos falar hoje sobre bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra bem-aventurados, ela no grego ela significa makarios, que quer dizer feliz, abençoado. E que felicidade é essa? A Bíblia diz assim que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. E o que é o episcopado? O episcopado é a vida do obreiro, é a vida daquele que se dedica ao ministério da igreja, e o ministério ele exige de nós alguma coisa a mais, vamos dizer assim, do que o crente normal. O que seria o crente normal? Aquele crente que vem para a igreja, assiste culto, ele serve a Deus, ele é dizimista fiel, ele não falta nos cultos, mas ele não se envolve diretamente com a obra de Deus. Mas aquele que exerce o ministério, como nós pregamos aqui no domingo, desde o músico, que músico também é um ministério, o porteiro, o diácono, as irmãs que assumem qualquer trabalho na igreja, circulação, regência, e os jovens, adolescentes da mesma forma. Isso são ministérios que são dados para essas pessoas, e eles precisam carregar isso com maestria, com dedicação. E diga-se de passagem que não é fácil, porque quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, quem está no ministério sabe da luta e sabe das dificuldades que passam dentro daquilo que ele trabalha. Por exemplo, um irmão quando escolhe um hino para colocar no grupo, não é todo mundo que aceita. O jovem, o regente, quando ele aceita, quando ele procura um hino e coloca esse hino no grupo, uns vão gostar, outros não. Aí tem que fazer que todos aceitem, né? E isso é normal acontecer no nosso meio, porque são gostos, nós trabalhamos com pessoas diferentes. Eu não tenho a intenção de agradar a todo mundo, isso não pesa no meu coração, porque eu sei que alguns podem gostar da forma com que eu prego, outros não gostam, mas paciência, eu tenho para hoje. Né? Aleluia. Mas isso, irmãos, são percalços do ministério. Jesus, que foi o que exerceu o ministério aqui na face da terra, de pregador da palavra e de salvador do mundo, ele não conseguiu agradar todo mundo, quem dirá nós, comedores de arroz e feijão? Não vamos conseguir. É ilusão quem coloca isso no coração. Mas esse contexto de felicidade, que é o que eu estou falando para os irmãos, ele é contrário ao contexto de felicidade do mundo. Porque quando a Bíblia fala bem-aventurados, no grego, os macários, ou feliz e abençoado, essa felicidade
felicidade, segundo o coração de Deus, ela não é uma felicidade que vai trazer alegria, que vai nos fazer ficar sorrindo o tempo todo. Porque essa felicidade é segundo Deus. E essa felicidade é a paz que nós temos que procurar de ter com Deus. Aleluia. E essa paz, essa felicidade, ela precisa ser algo evidente em nossos corações. Eu falei na questão de agradar, né? Embora eu não consiga agradar a todos, eu tenho um objetivo que é tentar agradar a Deus. Vou procurar fazer a sua vontade para agradar a Deus. E aquele que procura agradar a Deus pode não agradar a muitos dos homens, mas agradando a Deus, Deus vai fazer com que as coisas aconteçam de acordo com a vontade dele. Isso é na vida ministerial, isso é na vida pessoal, isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Nós precisamos buscar essa felicidade que é literalmente em Deus, que é a nossa paz com Deus. E essa paz com Deus, ela estende-se às seguintes qualidades de pessoas. Primeiro, aos humildes de espírito. E humildade de espírito aqui, só para dar uma pincelada sobre as outras bem-aventuranças que nós já falamos, aqui iremos falar ainda. Então essa felicidade e essa paz com Deus, ela estende-se às seguintes pessoas, que têm essas seguintes características. Primeiro, aos humildes. E humildade aqui não está relacionado a uma situação de pobreza ou a falta de alguma coisa no nosso dia a dia, a falta do dinheiro ou coisa parecida. Não, essa humildade de espírito ela está relacionada ao tipo de pessoa que, ela tendo ou não tendo, ela tem um comportamento diante de Deus que chama a atenção de Deus. Ele não tem apego pelas riquezas que ele possui. Ele quer adorar a Deus acima de qualquer circunstância. Então, a humildade aqui, os humildes de espírito, não é literalmente a pessoa pobre, porque existem pessoas pobres que elas são mais arrogantes, porque alguns ricos, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, exemplo, no Alphaville, e eu trabalhava com atendimento ao público, então ia lá vários tipos de pessoas, e só de você olhar para a pessoa, você já percebia, essa pessoa é rica. E tratava a gente que era funcionário da empresa muito bem. Mas quando entravam os pobres lá, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, arrogante. E a gente percebe que quando é aquele pobre que ficou rico, porque parece que ele tem medo de perder a riqueza, que ele briga por causa de 10 centavos. E a gente consegue distinguir isso. Então a gente percebe que humildade não está relacionada a uma questão financeira ou a um comportamento social. Humildade está intrínseco dentro do coração. E é exatamente no coração que Deus sonda a pessoa. É no coração, não é na aparência, não é naquilo que eu demonstro. É naquilo que Deus consegue, que só Deus consegue ver dentro da minha alma. Porque a pessoa pode posar de humilde, né, e disfarçar muito bem e a gente não conseguir. Quando a gente vai descobrir que a pessoa não é humilde, já se passou muito tempo. Então esse é o tipo de humildade, a humildade de espírito. Os verdadeiros humildes, eles não se referem a dizer a simples falta de bens, né? Não é um bem material que produz essa humildade. Segundo, os que choram lamentando os seus próprios pecados. Os que choram aqui, nós já comentamos também alguma coisa, não é aquele choro manhoso, né, de alguém que está chorando porque perdeu alguma coisa ou quer alguma coisa, não. É aqueles que choram porque precisam do perdão de Deus. Eles não querem pecar, mas acaba uma hora ou outra dando deslize, mas ele clama por Deus por socorro, clama por Deus por perdão, e Deus ouve a sinceridade desse choro e perdoa o pecado, porque é o choro do arrependimento, é o choro de Davi, o Salmo 51. Senhor, eu pequei, mas eu aqui me lamento da tua presença e te peço uma coisa: não retire de mim o teu espírito e também não me lance fora da tua presença. Isso é um homem chorando por Deus e gritando por Deus. É um rei Ezequias que é condenado à morte, mas ele se lamenta diante de Deus e Deus revoga a situação, e ele tem os seus pecados perdoados. O terceiro é os mansos. Quem é esse manso? Nós falamos sobre manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Esses mansos aqui
foram aqueles que se dobram exclusivamente à vontade de Deus. E nós temos um grande exemplo que é Jesus, né? O Jesus é o nosso padrão de mansidão, porque ele se prostra diante do Pai, e ali no Getsemane ele faz oração e diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ou passa de mim esse sofrimento aí, não deixa eu passar por esse processo. Era o clamor de Jesus, era uma alma angustiada. Jesus ali estava como homem, ele estava angustiado, ele chegou a dizer que a minha alma está angustiada até a morte, e no Getsemane ele extrapola esse medo, vamos dizer assim, essa angústia da alma dele, a ponto dele suar sangue e suor. Mas aí ele se submete à vontade de Deus. Então os mansos são aqueles que se dobram à vontade de Deus. Ele não está preocupado com o preço que vai ser pago, ele está preocupado que ele quer literalmente fazer a vontade de Deus. O quarto é aquele que tem fome e tem sede de justiça. Não é aquela justiça para tentar me fazer sobressair sobre outras pessoas, não. Essa justiça ela é segundo o coração de Deus, e aquele que tem sede de justiça é o que tem os que buscam a santidade de Deus. Sede de justiça, irmãos, é exatamente isso. Eu busco a minha santidade de Deus. Nós temos que buscar a nossa santidade de Deus em relação ao mundo, em relação àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E às vezes a gente vê muitas injustiças acontecendo ao nosso redor, mas a gente não pode tomar partida, a gente não pode brigar, a gente não pode fazer absolutamente nada. Mas quando nós buscamos essa justiça em Deus, nós buscamos essa santidade, nós buscamos essa santificação, e aí o Senhor ele também nos justifica contra qualquer justiça também de Deus, que vem de Deus em relação a nós. É quando alguém se levanta contra a nossa vida assim, para quê? A gente não precisa tomar partido, ir lá brigar, espernear, não. Ora a Deus, entrega na mão de Deus, e Deus ele vai fazer justiça por nós. Mas a partir do momento em que nós estamos com o nosso coração quebrantado diante dele, então quando essa justiça é quando nós buscamos a santidade em Deus. O quinto, a quinta bem-aventurança são os misericordiosos. Quem são esses misericordiosos? São aqueles que se compadecem da necessidade do outro. Ou seja, é aquele que tem empatia. E nós precisamos também, como servo de Deus, desenvolver isso. E aqui dá um exemplo, vou pegar um exemplo. Aqui tem o quê? São pedidos de oração. Quando alguém pede oração, aqui é um pedido de socorro para uma situação difícil. E o que é que a igreja faz? A igreja, ela levanta em oração, e o nosso clamor é especificamente por essas pessoas que têm algum tipo de necessidade. E o que é isso? É empatia. Porque na hora que nós estamos orando por alguém, nós temos que esquecer dos nossos problemas, apresentar o problema do outro, para que Deus venha resolver o problema do outro. Mesmo que eu tenha problema, mesmo que eu tenha dificuldades que já venho arrastando ela há algum tempo, mas quando vem o pedido de oração, eu não pode, não vou orar enquanto Deus não resolveu o problema. Não. Enquanto eu estou orando pelos meus problemas, alguém pediu oração, eu tenho que parar de pedir por mim, para pedir pelo outro também, para que Deus ele entre com providência e ele opere o milagre. E essa empatia, muitas das vezes, irmãos, dá resultado na vida daquele que foi socorrido pelas nossas orações, vamos dizer assim. E muitas das vezes nós estamos orando por algo, nós estamos orando por um problema nosso, clamando, pedindo, Deus não responde, mas aí acontece que nós oramos por alguém e Deus dá a vitória por fulano que você orou por ele, e simplesmente você fica a ver navios porque Deus ainda não te deu a bênção, não te deu a vitória. E com isso, a gente não pode ficar com raiva de Deus, ou falar, não vou orar mais, que Deus não está ouvindo a mesma. Não, a gente tem que continuar orando, pela nossa própria vida e pela nossa própria situação. Mas quando acontece a empatia, nós nos alegramos com a bênção do outro. Aleluia. Nós nos alegramos com a vitória do outro. Nós nos alegramos pela bênção de Deus na vida do irmão, com a cura que ele recebeu, com o milagre que ele recebeu. Isso é empatia, com uma porta de emprego que Deus abriu. Isso é empatia. Eu já vi pessoas, irmãos, dizer, isso eu falo porque eu já ouvi, e quase que parente, né? Não vou falar o grau para não ser ofensivo aqui, mas fazendo entrevista com uma outra pessoa no mesmo lugar, na mesma empresa, eu passei na entrevista, a empresa me contratou, e a mesma pessoa que estava comigo, o pleiteiro daquela vaga, ele falou assim, o Cleomar roubou a minha bênção. Como assim eu roubei tua bênção? Nós trabalhamos disputando a vaga, não era o meu inimigo, nós estávamos juntos, pegamos um ônibus junto, pegamos o trem junto, chegamos na porta da empresa juntos, fizemos tudo junto, entregamos o currículo junto. Agora
processo seletivo, eu não tenho culpa se meu currículo passou lá, e eu acredito que foi a mão de Deus. E a pessoa, ao invés de ficar alegre pela bênção que eu recebi, não, ele saiu falando que eu roubei a bênção dele. Ou seja, e foi ele que me indicou essa vaga. Ele falou, está precisando. Eu falei, então vamos lá. Fui de companhia com ele, cheguei lá, fiquei, ele não foi contratado. Então não houve uma alegria, não houve uma satisfação. Então empatia é isso. Independente do que eu recebi de Deus ou não, eu tenho que me alegrar com aquilo que Deus, Ele fez acontecer na vida do outro. Isso é empatia. Isso é empatia que nós temos que ter na presença de Deus, de uns para com os outros, porque isso é cumprimento da palavra de Deus nos nossos dias. Então nós temos que nos compadecer do próximo, da necessidade. E se o próximo for abençoado, nós não temos que pensar, ele foi abençoado porque ele roubou minha bênção. Não, ninguém rouba a bênção de ninguém. Ninguém rouba a bênção de ninguém. Se a gente pensar que um ser humano ele tem a capacidade de roubar a bênção do outro, se você está dizendo nas entrelinhas que Deus aceita socorro. Que Deus aceita socorro. E aí eu vou contar uma outra experiência também numa fase que eu passei, e que eu fui com outra pessoa fazer uma entrevista com outra empresa, e eu estava com uma caneta muito bonita naquele dia. E aí eu fiz a entrevista, tudo. Fiquei aguardando, a outra pessoa que estava comigo passou, ele falou, me empresta sua caneta aí que você passou lá, que aí eu vou, a minha caneta está falhando, eu falei, então leva lá. Aí fiquei na porta aguardando, quando ele veio, ele voltou sem a minha caneta. Por que ele voltou sem a minha caneta? Porque ele subornou a moça que estava fazendo o processo seletivo com a minha caneta. Nossa! Mas nem por isso eu fiquei com raiva. Resultado, ele passou na entrevista e eu fiquei. O que eu deduzi? Foi a caneta. Foi a caneta. Humanamente a gente pode falar que foi a caneta, mas foi provisão de Deus. E eu não fiquei triste com ele, não criei amizade com ele de hipótese, muito pelo contrário, é muito meu amigo. Viajou, foi embora para o exterior. A gente tinha bastante contato, agora depois de um tempo para cá, da pandemia para cá, a gente acabou perdendo contato. Mas não fiquei com raiva da pessoa e nada. Foi provisão de Deus. Depois Deus abriu uma outra porta no outro lugar, indicado também por essa mesma pessoa. Então, o que é isso? Isso é empatia. Eu não posso criar inimizade com ninguém em detrimento se eu achar que eu tomei prejuízo em alguma coisa. Eu tenho que orar e pedir a Deus que me dê graça para que nós temos que orar e pedir a Deus que nos dê graça, para que nós possamos lidar com essas situações e que essas coisas não entrem no nosso coração. Porque qual é o nosso propósito em ensinar a igreja essa palavra? Nós estamos aprendendo sobre a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, para que o Espírito Santo de Deus atue em nós, é necessário que essas arestas na nossa vida, elas sejam tiradas. Essas coisas podem impedir literalmente o Espírito de Deus a trabalhar nos nossos corações, tanto de maneira coletiva como de maneira individual. Então nós temos que ter empatia de um para com o outro e nos alegrar com a bênção do outro. É a mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Ela acha a dracma, o que ela faz? Ela vai comemorar sozinha? Não. Ela não vai comemorar sozinha, ela vai chamar as amigas para comemorar porque achou a dracma que havia se perdido. O que é isso? Eu tenho que dividir a bênção com o outro. Então eu tenho que me alegrar também com aqueles que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E infelizmente a gente lida às vezes com pessoas que não se alegram com a bênção do outro. Mas nós cristãos, irmãos, isso não se aplica para nós. Não se aplica para nós. Aleluia. Nós temos que orar, e se há algum sentimento desse tipo em nossos corações, nós temos que orar e pedir para que o Espírito de Deus, a cada dia, Ele nos transforme, para que o Evangelho na nossa vida venha primeiro nos transformar, e depois que Ele nos transforma, nós temos condições de transformar o outro. Aleluia, glória a Deus. É assim, ó, vem de mão dupla, vamos lá. Os limpos de coração, que é o que nós vamos mais dissecar ele aqui, né? Bem-aventurados os limpos de coração. O que é o limpo de coração? É aquele que tem uma santidade no íntimo. O limpo de coração é aquele que o íntimo dele é puro. E quem é que consegue enxergar essa pureza no íntimo do ser humano? É o próprio Deus. Isso não é algo exposto. Isso pode refletir em alguma coisa, no comportamento, no tratamento
tratamento que eu tenho com relação a outras pessoas, a forma como eu lido com determinadas situações. O meu coração, o nosso coração não deve ser cruel, ruim, uma pessoa difícil de dar. Não, nós temos que ter o nosso coração livre, aberto diante de Deus, e isso vai refletir também nos homens, porque é tão difícil quando você lida com pessoas com coração duro. Você fala A, ele quer fazer B, você fala B, ele quer C. Não é difícil? Muito difícil. Mas nós temos que ter o nosso coração limpo diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para que o Espírito de Deus ele entre nos nossos corações. Porque eu imagino, irmão, se a pessoa quer ter um coração duro, é exatamente aquela referência que Jesus fala de uma pessoa que recebeu o Evangelho e ela teve o coração dela transformado, mas daí a pouco ele abdica da fé. Aí o Espírito Santo de Deus sai do coração dele. Aí o demônio vem e entra naquele coração e acha aquele coração vazio. E quando o demônio entra no coração vazio, olha, se o coração está vazio é porque Deus saiu do coração. Então nós temos, como cristãos, temos que tomar muito cuidado com isso, para que o nosso coração se encha da presença de Deus. É disso que nós precisamos. Então, as bem-aventuranças, ela nos ensina um comportamento moral, um comportamento social, um comportamento religioso, como nós devemos nos apresentar diante de Deus, diante dos homens e diante da sociedade. É isso que nós estamos aprendendo aqui, para que haja uma plenitude do mover do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Aí vem o sétimo, os bem-aventurados pacificadores. Quem é o pacificador? É aquele que semeia a paz. Aleluia. É aquele que ele não cria, ele não cria confusão. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, não sei se a molecada de hoje ainda faz isso, mas a gente tinha o costume de pegar aquelas formigas vermelhonas na cabeça grande. O que a gente fazia? A gente ia lá no formigueiro, pegava duas formigas daquela ali, juntava uma com a outra e fazia uma morder a outra e depois soltava e ficava olhando, assistindo a luta daquelas duas. Tem pessoas que infelizmente ele tem esse instinto, ele não é pacificador. Ele pega duas pessoas, junta as duas, mas não para o bem, para o mal. Põe elas para brigarem entre elas. E isso, irmãos, não cabe para o cristão. É o famoso disse-me-disse. Não vamos ser cadeira que a gente vai falar um pouco mais à frente, não é hoje, né? Bem-aventurados os pacificadores. É aquele que tem paz com Deus e as semeia. Então o cristão, irmãos, ele tem que ser semeador da paz. Em todos os cantos. Semeador da paz. E se souber que há alguém brigado com alguém, tente fazer uma reconciliação ali. A nossa obrigação como cristão é semear inteiramente a paz. Se está havendo alguma confusão, está havendo alguma conteira, está havendo alguma conversa que não está, e você sabe, nós temos o discernimento de saber que a conversa não agrada a Deus, pare a conversa ali e tente ser o máximo possível pacificador. Não seja aquele que junta as formigas para brigar. Não. Nós estamos aqui para trabalhar unidos. O reino dos céus, irmãos, ele é tomado à força. O reino dos céus é literalmente tomado com o pé na porta. E para tomar o reino dos céus à força, nós temos que lutar contra nós mesmos. Veja que aqui eu não estou dizendo coisas para terceiro. É para nós, é algo que está aqui, ó. Porque tudo isso que Jesus está ensinando, porque ele está trazendo um novo conceito de vida para a sociedade de Israel. Mateus capítulo 5 é exatamente isso. Ele está apresentando agora como que a sociedade de Israel vai ter que viver em observância a esses ensinamentos de Jesus, porque é esse ensinamento de Jesus que vai mudar o coração, vai mudar a mente, vai mudar a alma de uma sociedade que só conseguia ver as coisas de olho por olho e dente por dente. Aí ele está trazendo um novo mandamento. Então a lei dizia, aborreça o seu próximo. Ele está dizendo, não aborreça o seu próximo, ame o seu próximo. Aborreça o seu inimigo. Ele está dizendo, não aborreça o seu inimigo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E ao meu inimigo, eu devo fazer o quê? Perdoar ele 7 vezes no dia? Ele falou, não, 7 vezes não, 70 vezes 7 ao dia.
parabéns, Deus abençoe, continue vivendo isso e vamos continuar vivendo assim, porque a Bíblia diz assim, já diz assim, bem-aventurado o servo que quando o Senhor vier, o achar fazendo exatamente essas coisas, tentando ou praticando a sua palavra. Irmãos, isso aqui não é um super-homem falando para super pessoas, não. Aqui é um homem frágil, cheio de defeito, pecador, que está aprendendo a palavra, está ensinando a palavra e que está sujeito a todo tipo de percalços que vem na nossa vida relacionado a essas 9 características de pessoas que nós precisamos ser. Pacificador. É difícil isso? Claro que é. Agora nós só vamos conseguir se nós chamarmos o Espírito Santo de Deus e nós formos sinceros diante dele para falar: Senhor, me ajuda nesse quesito, me ajuda nesse comportamento, me ajuda nessa área, me ajuda porque eu preciso mudar algumas coisas dentro dessas características que estão sendo ensinadas, porque eu quero ver mudança na minha vida. Se eu não sou pacificador, eu quero ser um pacificador. Se eu não sou tão empático com as situações, eu preciso ser empático com as situações daqueles que vêm me contar qualquer tipo de problema ou se levanta contra a minha própria vida. Glória a Deus. É isso que nós temos que aprender e viver isso numa prática. Porque ler isso aqui, irmãos, ler é muito fácil. Você pega isso aqui na Bíblia, ler é fácil, porque você lê, fecha a Bíblia, põe na estante, maravilha. Mas o difícil aqui é a prática dessas coisas na nossa vida. Então nós precisamos pedir graça a Deus, pedir graça ao Espírito Santo, que Ele nos ajude a viver esse comportamento. Agora, se Jesus ensinou, não é difícil. Pode ser difícil, mas não é impossível. Porque com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue. Com a ajuda dele a gente consegue. E aí o oitavo último que eu vou falar aqui, ó, os perseguidos que sofrem qualquer sacrifício para permanecer dentro da vontade de Deus. Essa oitava característica são aquelas pessoas, irmãos, que eles não aceitam nenhum tipo de proposta que vai feri-lo diante de Deus e a sua vida espiritual diante de Deus. Aleluia! Exemplo: quando um cristão ele está envolvido no trabalho, numa empresa, e ele é convidado a fazer coisas erradas dentro da própria empresa, ou surge uma proposta de, vamos lá, trair a esposa, ou cometer qualquer coisa que vai ferir a imagem dele, e as pessoas vão dizer assim: olha, para eu ser crente igual fulano é melhor não ser. Quantos já ouviram essa frase? E isso é ruim. Por que as pessoas falam isso ou fazem isso? Exatamente porque eles aceitam qualquer coisa, desde que eles não sejam perseguidos por amor ao Evangelho. Aí eu cito um exemplo de experiência que eu também já vivi. Eu deixei de receber uma promoção na empresa, porque simplesmente o meu chefe falou para mim: ah, eu não vou promover você, porque você não sai no final de semana, vai beber com a gente, porque você é cristão. Agora você veio. Eu falei: então, meu amigo, continue com a sua cerveja para lá, que eu continuo com meu Deus aqui. Nós não podemos, irmãos, em hipótese alguma, abrir mão dos nossos conceitos, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, em detrimento às propostas que são colocadas para nós negarmos a nossa fé. Não, porque isso vai acontecer e muito daqui para frente. Então nós precisamos ter firmeza e confiança no Deus que nós servimos e não pensar: porque eu sou crente, eu vou ser perseguido, eu vou ser massacrado, eu não posso falar essa palavra porque eu vou ser achicalhado, não vou ser aceito pela sociedade. Eu não quero que a sociedade me aceite se eu tiver que abrir mão daquilo que a Bíblia me ensina, porque tudo que nós passamos aqui é efemeridade, é passageiro, tudo isso aqui acaba. E nós lutamos, não é por isso aqui, nós lutamos para uma eternidade com Cristo.
saiba de uma coisa: tem uma coisa que é superior a tudo isso. O nosso nome está escrito no livro da vida e de lá ninguém apaga. Há uma eternidade que nos espera, um tempo de paz, um tempo de alegria, uma eternidade com Deus, uma eternidade com Cristo. Então o crente, ele não pode, em hipótese alguma, se sujeitar à vontade do inimigo em detrimento eu abandonar a minha fé e abandonar a palavra de Deus. E o crente é odiado, irmãos. Não tem jeito. Por onde o crente passa, o crente que é fiel, o crente, ele é odiado. Então não espere daqui para frente a coisa melhorar. Não espere. Não espere daqui para frente que o mundo vai nos abraçar. Não espere isso. O que eu acho interessante é que as pessoas, elas estão pondo a sua fé e a sua confiança em um governo humano. E está aí de novo a mesma coisa que aconteceu há cerca de 6 anos atrás. Colocaram tanto a fé no homem, tanto a fé em um homem, e agora veio a decepção. Agora a coisa está se repetindo, porque o fulano ganhou lá do outro lado da América, a coisa vai melhorar. Quem vai melhorar nada, irmãos? Porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Agora quem procura melhora nessa terra pode preparar, pode ter certeza de uma coisa: a cabeça dele está mais aqui na terra do que nos céus. Mas quando eu olho para esse mundo, para o cenário desse mundo, eu estou gritando na minha alma, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque a coisa, ela tende a ir de mal a pior. Se ela começar a melhorar muito aqui, irmão, pode ter certeza de uma coisa, porque a Bíblia diz assim, que quando disserem a paz em Israel, o que a Bíblia diz? Aí virá a repentina destruição. Então não se preocupe se o mundo nos odeia, fique feliz por isso. Se o mundo te odeia, se você vê alguém endemoniado dizer, olhar para você e dizer: olha, eu te odeio, oh, graças a Deus, ainda bem que o diabo me odeia. Aleluia, glória a Deus. Aqui comigo, meu amigo. Ó, abraço da Manduá. Mas se o mundo nos odeia, eu não tenho preocupação com isso. Quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, já vi que você é evangélico, aí não quer nem assunto. Então, tudo bem, não quer conversar comigo, o problema é seu. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da nossa salvação, abrir mão de Jesus, abrir mão da palavra, porque queremos ser aceitos por uma sociedade perversa, por uma sociedade que não tem compromisso com Deus, que uma sociedade que, conforme o tempo vai passando, ela vai perdendo a sua identidade, ela perdeu os seus princípios morais. E eu tenho para mim que a sociedade da atualidade, ela desceu ao mais baixo nível da imoralidade. Ao mais baixo nível da imoralidade. Porque quando você começa agora a olhar para as criancinhas de 8, 9, 10 anos, e começa agora a criar leis para que uma criança de 12 anos ela tenha a decisão de fazer uma cirurgia para trocar o sexo, irmãos, acabou a moral nesse país, acabou a moral no mundo. E nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Por quê? Porque isso vai contra a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então quem quer viver nesse mundo, ele tem que praticar isso aqui, tem que fazer tudo o contrário do que nós estamos falando aqui. Mas se quiser ir para o céu, ele tem que fazer exatamente isso que a Bíblia nos ensina: viver literalmente afastado do mundo. Esse é o verdadeiro conceito de felicidade segundo a Bíblia. Está vendo que a felicidade segundo a Bíblia não é o dinheiro? A felicidade segundo a palavra de Deus não é riqueza, não é glória, não é reconhecimento humano. Não. Felicidade segundo a Bíblia é você abdicar do mundo e observar a palavra de Deus. Aí nós teremos a verdadeira felicidade. Mas vamos lá. A Bíblia diz que bem-aventurado os limpos de coração, ou puro, como diz o verso 8 do capítulo 5. Esta é a mais abrangente de todas as bem-aventuranças. Aqui a santidade e a felicidade são plenamente descritas e reunidas. O verdadeiro cristianismo reside na pureza de coração,
a purificação de toda impiedade, conforme Jeremias cita lá em Jeremias capítulo 4, verso 14, assim, ó, lava o teu coração da malícia. Jeremias está dizendo para a nação de Israel: lava o teu coração da malícia. Ó Jerusalém, para que sejais salva, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Deus estava usando o profeta Jeremias para falar com a nação de Israel. Irmãos, e Deus está falando com a nação brasileira, Deus está falando com o mundo. Guarda o teu pensamento, guarda o teu coração da malícia, da perversidade, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que mais afasta Deus do homem do que traz Deus para perto do homem. Nós temos que guardar o nosso coração. Interessante que o texto aqui de Jeremias 4,14, ele usa a questão também do pensamento, porque às vezes, dependendo do contexto que nós estamos lendo, a palavra coração, ela está vinculada também ao nosso entendimento, ao nosso intelecto. Então esse texto de Jeremias capítulo 4, verso 14, ele tanto fala do coração, como ele fala da mente, porque tudo vem aqui, ó, na mente, tudo vem aqui, ó, e daqui desce para o coração. Então nós temos que guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos da malícia. E o que é que estava acontecendo com o povo de Israel nesse período? Deus não estava contente com o povo. Deus não estava contente. E dizia, usou o profeta para literalmente corrigir. O maior problema é que eles não aceitaram a correção de Deus, mesmo eles sabendo de que o cativeiro babilônico era inevitável. Só que Deus levanta o profeta Jeremias com autoridade e ele está dizendo: a Babilônia vem aí. Só que por outro lado tinha os falsos profetas, como o tal de Agur, que quando Jeremias profetizou, ele deu uma profetada no rosto de Jeremias, porque Jeremias falou a verdade. Porque aquilo que eles queriam ouvir era aquilo que agradava o coração deles. Mas Deus está dizendo: não estou contente, eu preciso que vocês vivam a minha palavra, porque senão eu vou entrar no meio de vocês aqui e vou permitir que a Babilônia vai vir. A Babilônia vai vir, e isso é certo e veio. É o perigo, irmãos. E a gente vê muito isso acontecer nos nossos dias. Quantos crentes nós temos um contato no nosso dia a dia e ficam questionando a palavra de Deus, ficam discutindo a palavra de Deus para que a Bíblia se adeque à vontade dele? Não, o pecado continua sendo pecado enquanto acabou. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, tentar dar um jeitinho brasileiro para que pessoas entrem no céu de qualquer jeito. Não vai entrar. Não vai entrar. Então aqui, ó, os maus pensamentos, aquilo que está na mente, está na alma, está no coração, está dentro da pessoa. E Deus estava sondando o coração dos israelitas e estava dizendo: olha, deixa os maus pensamentos, deixa a malícia, deixa a promiscuidade, deixa tudo. Irmãos, nossa igreja precisa abandonar o mundo, a igreja precisa abandonar o pecado que se alastra pelo mundo e nem aceitar a prática, nem praticá-lo e nem aceitar a prática, porque infelizmente alguns crentes estão aceitando a prática de tantas coisas que estão acontecendo no mundo aí. Por exemplo, o casamento homoafetivo, que a gente tem vários tipos de amor, pastor. Onde você vai viver uma conversa dessa? Não. Isso é doutrina, isso é palavra de Deus. E a igreja ela tem que ter um posicionamento. Nós, como cristãos, nós temos que ter um posicionamento diante da sociedade que nós estamos vivendo nos dias atuais, porque é a Bíblia, é o que Deus estava dizendo.
buscavam mais o Senhor. Pecados de todos os tipos, não só a idolatria, que eles já praticavam há séculos, mas o envolvimento com as coisas do mundo e aceitar também a idolatria, porque nós vemos que havia um sacerdócio corrompido em Israel. Aleluia. E nós temos por aí, irmãos, muitos pastores, falsos ensinadores, que são mais massageadores de ego do que pregadores da verdade. Nós temos que entrar pelo caminho da verdade, que é a palavra. Aleluia. A Bíblia diz assim que o ladrão ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Tem muitos pastores que eles têm se colocado na posição de um ladrão, porque ali não é literalmente a figura do diabo no contexto bíblico, não. A gente altera isso em segundo plano, a figura do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir, essa é a função dele. Mas a Bíblia fala sobre os pastores, sobre o ladrão. Quem é o pastor ladrão? Que ele está mais preocupado em arrancar a lã da ovelha do que preocupado com a salvação da ovelha. Então aquele que está mais preocupado com aquilo que a ovelha pode dar, ele deixa a ovelha criar lã, ele deixa a ovelha criar gordura, e depois ele vai arrancando a gordura, vai comendo, e a ovelha está no pecado, a ovelha está cheia de carrapicho, a ovelha precisa ser tratada, e ele não trata. Por quê? Porque ele está tirando primeiro aquilo que lhe agrada. Então é a vontade da ovelha, então seja feita conforme a vontade da ovelha. Não, mas o pastor que é sincero é aquele bom pastor que é o nosso Jesus, que diz: mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o bom pastor é quem? O bom pastor é Jesus. Falsos mestres, falsos ensinadores que se levantaram nos nossos dias, homens que colocam até mesmo a igreja em xeque, diz que a igreja não é um ambiente bom de se estar, diz que a igreja é. Eu já ouvi pastores que querem dizer a igreja é racista. Ou seja, nós temos homens aí fora que estão olhando para o cenário dentro da igreja e estão colocando o mundo contra a igreja, porque quando alguém do nosso meio se levanta e diz a igreja é racista, alguém aqui já foi maltratado por ser negro? Alguém já foi maltratado na igreja por não ser branco? Por ser rico, por ser pobre? Não, porque a igreja é uma instituição divina, criada por Deus, e quando nós estamos aqui, todos nós somos iguais. Aqui não há diferença de cor, de raça, ou de etnia, aqui não há diferença de financeira, que eu sou mais rico, sou mais pobre, não. Quando nós estamos na presença de Deus, todos nós somos iguais, porque não existe inferno pobre, também não existe inferno rico, não, ninguém vai para o inferno separado, e também ninguém vai para o céu separado. Há um céu para aqueles que é fiel, mas há um céu, o inferno para aqueles que são fiéis. Então, independente de se é pobre ou rico, o céu, o inferno é dado a todo ser humano. Aquele que é fiel a Deus, ele vai para o céu, independente de ele é rico ou não. Mas aquele que não é fiel a Deus, ele vai para o inferno, independente de ele seja rico ou não. Acabou. Glória a Deus. O que são esses? São mercenários. São homens que não estão preocupados com a salvação da sua própria ovelha, porque ele está colocando, literalmente, colocando uma formiga brigando contra a outra. E fica esse degradamento nas redes sociais. Não, nós temos que pregar o evangelho, temos que pregar a palavra de acordo com como ela é. Não se dobrar a esse sistema mundano e achar que aquilo que nós falamos não vai repercutir na igreja. Vai repercutir sim na igreja, mas a igreja não pode, em hipótese alguma, se dobrar a esse sistema mundano, de maneira nenhuma. Aí tem aí os falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores, e infelizmente muitos têm caminhado e têm dado ouvido àquilo que esses homens estão falando na internet, mas eles não têm compromisso com nada nem ninguém. Não tem compromisso com a palavra. Não sabe o que é entrar na casa de um irmão necessitado. Não sabe o que é orar por um enfermo. Não sabe o que é visitar um irmão que está nas últimas no hospital.
É quando você pega um peixe da água doce e coloca o peixe na água salgada. Mas não é água, mas aquilo ali não é o ambiente daquele peixe. O que vai acontecer? O sal que tem na água vai sugar toda a água daquele peixe do seu corpo e ele vai morrer seco. A igreja, irmão, não é um ambiente para viver no mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. É por isso que no nosso meio tem muito crente morrendo por osmose. E está andando no mundo. Ele é cristão, mas ele foi salvo por Jesus Cristo, mas ele está andando no mundo. Ele resolveu mergulhar no mundo e está morrendo lá e não está percebendo, ele está secando. Porque o mundo está sugando as energias dele. Porque o ambiente que ele frequenta não está de acordo com a palavra de Deus. Mas ele acha que é tudo normal, é água do mesmo jeito. E o contrário é verdadeiro. Quando você pegar um peixe de água salgada e colocar ele num rio de água doce, ele vai morrer seco. Porque o ambiente vai sugá-lo. Então Deus nos chamou para cá, então fique aqui na presença de Deus, adorando, servindo a Ele, na beleza da sua santidade. O mundo não nos interessa. Se for o mundo vai te sugar, o mundo vai te matar, o mundo vai acabar com você e você não vai nem perceber. Mas se ficar aqui na presença de Deus, aqui tem graça, aqui tem poder de Deus, tem cura, tem milagre, tem vitória e além de tudo tem o céu que nos espera. Glória a Deus, aleluia. Todo tipo de pecado ele está cometendo. Projeta para mim, por favor, Isaías capítulo 1, verso número 6. Como que estava o povo, o envolvimento do povo de Israel com relação às coisas do mundo? E o que o mundo trouxe para a nação de Israel? Olha lá. Desde a planta do pé até a cabeça não há nem coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, isso não é de maneira vamos lá. Vamos lá. A situação espiritual do povo, irmãos, de Israel estava tão envolvida com o mundo que o pecado estava trazendo enfermidade e eles não estavam percebendo. E não estava havendo um tratamento da enfermidade. A cabeça não há nem coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, não estavam buscando tratamento daquilo que estava sobre